Jesus é para você. E comemoraram pela fé mais um ano de vida que eu completava nesse dia. Num dos dias que eu estava pior. Era 24 de maio daquele ano. Eu estava assim. Os médicos diziam, provavelmente não passa de hoje. Já está entrando em falência cerebral. Ou seja, os impulsos elétricos do meu cérebro já não estavam mais respondendo adequadamente. Pode passar a foto para nós, Gabi? Esse sou eu no comecinho da história, pode passar. E esse sou eu crescendo na presença de Deus. A cada dia, volta a foto anterior. Ali, gente, não era aquela criança bonita, não, meu Deus, pode fazer um comercial. Não podia. Não era, mas Deus é tão bom que Ele a cada dia vai aperfeiçoando a nossa vida. Fala com o seu irmão do seu lado assim, pra tudo tem jeito, meu querido. Diga assim, há esperança pra você. Amém? Pode passar. E esse sou eu crescendo ali, esse foi o buraco que eu caí no dia do acidente. Minha moto agarrou bem na frente ali, ó. E pá! Eu fui voando pra fora dela, o capacete soltou. E aí eu fui para o hospital da cidade. Pode passar. Na hora do acidente, você já viu alguém tendo uma crise convulsiva? Eu tive 4 crises convulsivas em sequência. Comecei a me debater, enrolar a língua, espumar pela boca. 4 crises convulsivas. Aí eu parei. Estava essa altura já fora de mim, não estava entendendo direito o que estava acontecendo. Eu lembro das pessoas em volta de mim dizendo assim, ó, não dorme não. Se você dormir, você vai morrer. Eu, gente, o que é isso que está acontecendo? Aí eu tinha outra crise convulsiva. E aí me levaram, me colocaram na ambulância. Eu fui levado. Chegando no hospital, eles me colocaram em coma induzido. Pode passar. Assim que eu fiquei, ó. A medicação me colocou em coma para que meu cérebro desligasse por um momento e eu parasse com aquelas crises convulsivas todas. E o cérebro todo lesionado. Dentro da minha cabeça tinha um coágulo se formando, uma bolha de sangue que ia crescendo a cada momento, a cada hora, e apertava o meu cérebro. Eu fiquei uma madrugada desse jeito ali. Uma madrugada inteira em sofrimento naquele estado ali. Não tinha equipe médica no hospital naquele momento, no primeiro momento que eu cheguei para fazer a cirurgia. Eu fiquei nessa situação e certamente eu teria ido a óbito, mas o Senhor é quem tem a última palavra em todas as situações. Não importa qual seja a circunstância. Se Ele é a tempestade, Ele sabe até onde pode deixar a tempestade ir. Se Ele é a chuva, Ele sabe até onde a chuva pode deixar acontecer a circunstância. Ele sabe até onde permitir. Ele tem o controle das nossas vidas. Diga assim, Deus tem o controle da minha vida. Agora, como que acredita nisso? Declara forte isso. Deus tem o controle da minha vida. E Deus quer controlar todas as áreas da sua vida, querido. Tem circunstâncias que vêm contra nós. E que a gente está como aqueles discípulos estavam no barco. A gente sabe que Jesus está no barco. Mas a gente está falando assim, Jesus, está acontecendo isso aqui, ó. Você não está vendo? Como os discípulos falaram para Jesus. Lembra aquela passagem? Que ele estava no barco e começou a tempestade. Como nós cantamos aqui agora. E Jesus falava assim, nada, né? Dormindo ali, ficava ali parado, inerte. E os discípulos, Jesus, o barco vai naufragar. O Senhor não se importa que a gente morra aqui? Às vezes, Jesus está no barco, mas ele não reage no primeiro momento. Ali eu sabia que ele estava no barco. Pode passar? Eu passei pela cirurgia na manhã do outro dia. Essa é minha mãe ali orando comigo. Eu estava ali todo monitorado pelos aparelhos, entubado. Mais adiante. E comecei a piorar. A tempestade foi se levantando. Eu sabia, dentro do meu coração ali, naquela circunstância, a minha fé guardada em Deus ali dentro de mim, sabia que Jesus estava no barco. Minha mãe também sabia que Jesus estava no barco. Volta à foto anterior. Mas ela ficava ali orando. Apesar das minhas pioras. Apesar dos momentos dolorosos que eu estava vivendo ali. Ela sabia que Jesus estava no barco. Tem uma canção que fala: posso clamar, eu acredito que não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar. Não é assim? Nas ondas de um bravo mar, sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Gente, é isso. A gente pode clamar a Jesus.
pode clamar, mas ele não responde muitas vezes imediatamente. E parecia que ele não estava respondendo imediatamente naquele momento. Parecia que ele não estava disposto a responder. Mas quando Jesus está no barco, quando ele está no barco, tudo é diferente. Você pode fechar os seus olhos e começar a lembrar uma situação difícil que você passou na sua vida? Você pode aí curvar sua cabeça, fechar os seus olhos, traga a memória agora. Como Deus te livrou. Traga a memória agora. Aquele momento em que o Senhor foi fiel na sua vida, naquela hora difícil. Naquela hora do dia mal, quando o dia mal que a Bíblia fala chegou para você. Você consegue se lembrar de alguma coisa? Você consegue se lembrar? Show. Sabe o que aconteceu no meio dessa circunstância? Piorando ali. Pode passar. Tive infecção no cérebro. A cabeça começou a aumentar de tamanho. Meu cérebro se infeccionou. E aí a infecção saiu do meu cérebro apenas. Se espalhou para os pulmões. E aí quando saiu dos pulmões e começou a invadir a corrente sanguínea, eu fiquei assim, ó, inchado demais, gigante. Como se tivesse sido um boneco inflável por um momento naqueles dias. Minha mão estava igual uma luva quando você enche ela de ar. Quem pegou uma luva cirúrgica de algum lugar e encheu de ar alguma vez? Era aquilo que era minha mão. Se você colocasse a sua mão na minha barriga, ficava a marca da sua mão. A infecção começou a tomar o meu corpo todo. A infecção foi saindo dos pulmões. Os pulmões começaram a entrar em colapso também. Abscesso pulmonar, água, sangue, pus, atrapalhando tanto a minha respiração que agora só o aparelho respirava no meu lugar. Só com o aparelho entrava e saía o ar dos pulmões. O pulmão entrou em falência. Eu tive síndrome da angústia respiratória aguda. Tudo o que podia acontecer com um paciente com traumatismo de crânio eu tive. Eu fui tendo tudo em sequência. Mas a minha família sabia, minha igreja sabia que podia clamar. Vamos cantar esse refrão de novo assim, ó. Posso clamar, porque estás. Posso clamar, já tenho tempo pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se posso clamar, desce, vem me ajudar. Você na hora difícil da sua vida, na hora do dia mal, o que você pode fazer, ó? Eu posso clamar, eu acredito. Só porque... Oh, já tenho... O que você pode fazer? Posso clamar, mestre, vem me ajudar. Pode sentar de novo. É uma ginástica espiritual pra você não dormir, pra você não ficar distraído. E vamos embora. E quando começou a acontecer isso aí, minha família clamou ao Senhor, a igreja clamou ao Senhor, a cidade inteira. Lá em Itaperuna, minha cidade do interior do Rio, lá, por isso que tem sotaque mineirês assim, igual vocês estão vendo, gente. Tô muito mineiro, não tô? Pensou que eu era de Minas, pensou? É o interior do Rio que eu moro lá, que é divisazinha com Minas Gerais. Por isso que eu falo parecido com o sotaque do povo mineiro. E aí eles oraram e clamaram pela minha vida. A cidade inteira entrou em campanha, em intercessão pela minha vida. Pode passar. Mas eu inchava a cada dia mais. Um corpo desfigurado. Totalmente desfigurado. A infecção começou a comer os meus órgãos. Começou a comer os meus tecidos. Começou a comer os meus rins, comer meu aparelho digestório. Eles foram parando de funcionar um por um. Todos os sistemas do meu corpo começaram a parar de funcionar. Um por um. Isso é o que eles chamam de falência de múltiplos órgãos na medicina. O que acontece antes de toda pessoa vir a óbito. E nessa circunstância, ali, a misericórdia de Deus me olhava a dormir. A misericórdia do Senhor me esperava despertar. Nas horas mais difíceis da nossa vida, a misericórdia de Deus está assim, ó, sobre nós. Sobre nós. Quem acredita nisso? Pode parecer que você está sozinho, mas fala com seu amigo assim, ó, você nunca está sozinho. Você nunca está só. Você nunca está só. Pode passar, Gabi. Eles comemoraram pela fé meu aniversário de 21 anos ali. Levaram um bolo, algumas bolas, ligaram os celulares, cantaram parabéns e comemoraram pela fé.
mais um ano de vida que eu completava nesse dia. Num dos dias que eu estava pior. Era 24 de maio daquele ano. Eu estava assim. Os médicos diziam, provavelmente não passa de hoje. Já está entrando em falência cerebral. Ou seja, os impulsos elétricos do meu cérebro já não estavam mais respondendo adequadamente. Você viu mais perto aqueles eletrodos ali que estão medindo minha atividade cerebral na cabeça? Eles estavam medindo ali, ó, e as ondinhas da atividade cerebral estavam cada vez menores. O patrão da minha mãe é médico. Ele entrou lá, olhou a situação, saiu do lado de fora e falou assim, olha, mãe, prepara para o pior. Pode começar a agir as providências. Vocês não têm sepultura, não sei, não tem funerária, não sei, mas vai procurar as providências porque provavelmente ele não passa de hoje, o seu filho está descerebrando. Ou seja, eu estava em estágios iniciais de morte cerebral. E depois da morte cerebral, é só esperar os órgãos pararem de funcionar, o restante de órgãos que ainda estiverem funcionando. Mas por coincidência ou não, o meu coração ainda batia. Meu coração continuava batendo, apesar dos sistemas todos estarem parando de funcionar, o meu coração continuava forte batendo. Mas o coração de Deus, ele batia assim, ó. Almas, 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 almas. Porque essa experiência me permitiu ganhar tantas pessoas para Jesus. Quantas vezes num avião, num ônibus, numa conversa, numa igreja, num congresso, numa sala de medicina, numa escola. Quantas oportunidades Deus me deu para mostrar na minha própria vida do amor dele. Eu acredito que essa foi, quem sabe, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Os pastores que eu mais admirava na vida, eu pude conhecê-los por causa desse milagre. Mas para viver o milagre, a gente tem que viver as coisas difíceis também, não é? Você quer viver um milagre? Então prepara para viver o impossível na sua vida também. Se você quer viver um milagre, antes desse milagre, você tem que viver uma circunstância impossível que só um milagre pode mudar. Quem está compreendendo isso aqui nessa noite? O milagre de Deus, ele está disponível para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Todo aquele que acredita no milagre pode viver o milagre. Claro que Deus tem os seus desígnios, Deus tem os seus propósitos, mas se você acredita no milagre, você pode viver um milagre. Pode passar? E a equipe médica estava ali, incrédula, olhando assim, gente, que loucura! Que loucura esse povo está fazendo, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Eles não estão conseguindo compreender o que está acontecendo. A gente está explicando para a mãe, ela parece que não entende, explica para a avó, parece que ela não entende, explica para os amigos, parece que eles não entendem. O que está acontecendo? E quando você pega uma circunstância assim, você pega um momento assim, sabe, é quando a fé está sendo gerada. A fé, ela não olha a circunstância, a fé, ela vai além dela. A fé não é você acreditar que Deus possa fazer alguma coisa, que isso até o diabo acredita. Até o diabo sabe que Deus pode fazer tudo. A fé é quando você acredita que Deus já vai fazer, que Deus já está se movendo. E mesmo sem eu entender alguma coisa, Deus vai, uma hora ou outra, levantar no meio desse barco. Ele vai se levantar e vai acalmar a tempestade. Ele vai acalmar a tempestade. Posso clamar, eu acredito que não vou naufragar. Ele acalma a tempestade. Ele acalma todas as tempestades da nossa vida. Fala com teu colega assim, ele quer acalmar todas as tempestades da tua vida. Ele quer acalmar as tuas ansiedades. Ele quer acalmar toda a agitação do teu coração. Aleluia. Coloca a mão no seu coração assim, ó. Deus quer fazer o seu coração ficar como um lago tranquilo. Deus quer fazer o teu coração desacelerar da ansiedade. Deus quer fazer o teu coração ficar como? Confiante. Fecha os teus olhos e fala assim, eu confio em Ti, Jesus. Eu confio em Ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Pode passar? Eles orando pela minha vida, minha família, irmãos de oração, minha igreja, amigos, pode passar? Volta à foto anterior. Quando aconteceu isso ali, aquela campanha de oração no dia do meu aniversário, uma mulher entrou na UTI. Ela estava em casa ouvindo a história no rádio. Quando ela ouviu no rádio a história, ela sentiu um toque no coração dela.
Ela falou assim, eu tenho que ir ao hospital. Eu vou lá orar por aquele rapaz. Saiu de casa. A mulher cega. Alguém foi levando ela pelo braço. Ela chegou lá. Cadê uma jovenzinha, uma mulher mais adulta? Cadê uma adulta aqui, uma mulher jovem, uma voluntária para nós aqui, ó. Vem cá, isso. Temos duas aqui já. Vem cá você. Ela sentiu no coração. Essa aqui é a Ana Paula. O nome dela era Ana Paula também. Ela chegou e ficou como? Impelida pelo Senhor com uma direção que ela recebeu. E aí a filhinha dela veio, deu a mão a ela. Só para representar, gente. Vamos fingir. É teatro, ó. Ela foi andando, cruzou a cidade, chegou no hospital. Aí tava lá, meu leito. Elas estenderam as mãos, começaram a orar. E quando essa mulher cega guardou a dor dela, a enfermidade dela no bolso, e começou a orar pela cura do outro, que estava ali, algo aconteceu. Jó foi restituído enquanto ele orava pelos seus amigos. Quem conhece a passagem lá do livro de Jó? Não é porque você está doente que você não pode orar por cura. Não é porque você sofre com depressão que você não pode orar por quem tem uma situação parecida. Às vezes Deus requer que a gente guarde a nossa dor no bolso para interceder pelo outro. E enquanto nós oramos pelo outro, Ele nos cura. Não sei onde foi que eu ouvi isso. Eu ouvi isso em algum lugar, um pastor me disse isso uma vez, e eu guardei aquilo no coração. Deus, Ele tem para nós uma palavra. Ele deu uma direção para ela. E ela veio orar. E enquanto ela orava, minha mãe conta que o fogo de Deus encheu aquele lugar, gente. O ar-condicionado gelado de 17 graus da UTI ficou quente só em volta da minha cama. Só em volta do meu leito ficou quente. Segundo várias testemunhas que contam isso até hoje. Ficou quente só em volta da minha cama. E então, o que aconteceu? Adivinha? Os meus olhos se abriram. Ela voltou para casa. Começou a ver alguns vultos. Ter uma vida muito melhor. Começou a ter algumas experiências de não dependência. Não teve visão completamente restaurada ainda. Mas ela começou a viver também o início do processo da cura na vida dela. E os meus parâmetros mudaram drasticamente. Os níveis de infecção cessaram. A atividade elétrica do cérebro normalizou. Os órgãos recuperaram o tamanho e a forma normais. As coisas foram acontecendo. Por quê? O Deus do impossível estava ali. O Deus do impossível entrou junto com ela naquela UTI. E quando ela entrou, volta aqui. Corre cá de novo, amada. Quando ela não entrou só com a coleguinha dela, não. Vem cá. Não era só a filhinha dela, não. Quando ela entrou naquela UTI, entrou uma outra pessoa junto com ela também. Um homem que tinha as mãos furadas, que tinha os pés furados, que andava pela Judéia e os enfermos eram curados. Ele entrou lá! Vai sentar de palmas para elas aí, ó. Essas atrizes aí abençoadas. E quando ele entra, tudo é diferente. Quando ele entra, tudo pode ser transformado. Tudo pode mudar. Quando nós temos circunstâncias difíceis, Ele tem o poder, Ele tem a majestade, Ele tem a glória, Ele tem a mão poderosa que tudo pode mudar. O que aconteceu depois disso? Quer ouvir o restinho da história? Vamos terminar essa história então, gente? Então senta mais uma vez no seu lugar para você ouvir mais história. Daqui a pouco a gente canta mais. Meu Deus, você vai embora cansada hoje, olha. Pode passar? Eu comecei a vencer, quando eu acordei, todas as limitações. Os olhos não abriam, e depois abriram. E eu comecei a fazer contato de olhar com as pessoas. Não interagia, não falava, voltei a falar. Eu não tinha qualquer capacidade de me comunicar de novo, muito menos cantar. Pode passar. Mas os milagres começaram a acontecer pouco a pouco. Pouco a pouco. Pouco a pouco. Pode passar? E a cama ficou assim, ó. Vazia para a glória de Deus. Aleluia, fala o Senhor mesmo. Aleluia, Ele é digno. Ele é digno. E aí, eu saí da UTI, fui andando pelo hospital, fui pro quarto, pode passar. Mas estava arrasado porque eu senti que Deus tinha tirado minha voz. Eu senti que o Senhor tinha tirado o meu dom. Eu falei, Senhor, nunca mais eu vou cantar com essa voz. Porque eu só falava assim, ó. Eu falava igual besouro. Eu falei, meu Deus, agora acabou. Nunca mais eu vou reger o coral. Nunca mais eu faço um solo igual eu fazia no coral dos jovens. Nunca mais eu vou ministrar louvor de novo. Agora no muito posso falar alguma coisa. Vou ter que mudar de ministério. Mas aí já era Deus preparando meu coração para o ministério da palavra. Para pregar a palavra de Deus. E aí, as coisas foram acontecendo. Os dias foram passando. Eu perguntava a Deus, por que o Senhor permitiu isso? Ele falou comigo assim, o Espírito Santo de Deus me disse, canta assim mesmo.
Eu falei, Senhor, mas eu não tenho voz. Eu não posso cantar assim mesmo. Ele tornou a dizer no meu coração, canta assim mesmo. E nesse meio tempo, alguém me trouxe um DVD chamado Esperança, de um ministério que chamava Diante do Trono. E aí ela falava, a pastora Ana Paula falava das estações da nossa vida, que a gente era como se fosse árvores, e tinha o inverno, que a árvore ficava feia. Aí eu me olhei no espelho, volta 2 fotos aí, Gabi. Eu me olhei no espelho e falei, agora então, deve ser o inverno mesmo, né? Isso aí que eu tô vivendo, eu 40 quilos, gente, agora eu tô com 70 quilos. Você acha que eu sou magro agora? Pensa com 40 quilos. Só tinha cabeça, cotovelo, joelho. Nada contra os irmãos que são assim, talvez estão até entre nós. Mas assim, eu tava muito feio, gente. Muito feio. E eu pensei assim, isso aqui é o inverno da minha vida. Eu tô vivendo o inverno. Eu tô vivendo uma circunstância invernal. Aqui é o inverno. Mas aí a pastora Ana Paula falava nesse DVD, na palavra, antes de cantar a canção Esperança, ela falava, mas a primavera vai chegar. Porque a primavera sempre vem na nossa vida. Por mais longo e difícil que pareça ser o inverno, a primavera um dia chega. A primavera vem. Aleluia. E eu coloquei fé no meu coração para crer que a primavera ia chegar. Eu ia voltar a ter a aparência que eu tinha antes. Ia voltar a ter a voz que eu tinha antes. E aí eu falei, Senhor, então eu vou cantar assim mesmo. Aí eu cantei assim, ó. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar. Vai no Fá mesmo para nós aí. Quando as forças se acabam, tudo o que eu sei é te adorar. E aí o Senhor foi fazendo um milagre. Daí, quando eu percebi que a minha voz estava voltando, eu tinha que colocar uma gaze assim para falar, sabe? Toda vez que eu falava, eu colocava assim a gaze para não escapar ar. Porque eu tinha ainda na minha garganta. Pode passar a foto à frente? Não dá para ver daí não. Passa para outra. Ali, ó. Isso eu saindo do hospital, para a glória de Deus. Mas tinha um adesivo na garganta ali, tá vendo? Aquilo ali é um buraco que ficou da traqueostomia. Era um aparelho que respirava para mim e se encaixava naquela peça de metal que estava na minha garganta. E aí, quando eu comecei a ver minha voz sendo restaurada, recuperada, eu voltei na UTI para mostrar para eles. E aí, chegando na UTI, eu cantei aquela canção, eu vi que a voz tinha voltado naquela tarde. O Senhor falou assim, agora desce na UTI e mostra o que eu fiz na tua vida para eles. Eu fui até a UTI, não tinha voltado lá ainda, bati na porta. Aí eles abriram a porta, eu posso entrar? Disseram, claro que pode. Eu entrei na UTI. Quando eu entrei na UTI, coloquei a gaze assim para tapar o ar. E comecei a cantar assim, ó. O Deus do impossível não desistiu de mim. O Deus impossível. Com a voz assim fraquinha. Aí eu tirei a gaze. E comecei a cantar normalmente. Normalmente. Deus do impossível. Oh, Deus do impossível. Deus do impossível. Meus irmãos, aqueles médicos, aqueles enfermeiros começaram a se abraçar e chorar. A médica-chefe da UTI caiu no chão. Eu nunca vi uma pregação que eu tenha feito, que tenha tido no final uma cena como aquela. Ela se converteu naquele momento. Aceitou Jesus como Salvador. Os médicos começaram a se abraçar, os enfermeiros chorando, impactados com a presença de Deus, com o poder de Deus naquele momento. Sabe? Porque se uma coisa era impossível, eu estava vivendo aquilo ali, ter saído vivo daquela circunstância. Agora minha voz ter voltado depois de ter sido dilacerada tanto tempo pela traqueostomia. Meses ali com aquela peça de metal na minha garganta. Amados, isso sim para eles era um milagrão. A gente está acostumado a viver milagres, né? Mas para aquelas pessoas ali isso era algo realmente extraordinário. Não era normal para eles. E Deus faz das circunstâncias difíceis da nossa vida extraordinários. Ele faz coisas extraordinárias a partir das nossas dores. E agora eu quero te convidar para a nossa última sessão de cantoria. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé mais uma vez. Eu quero que você que tem um impossível na sua vida, você que tem algo que sabe que só Deus pode realizar, vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Só para terminar a história, passa para nós, Gabi. Esse foi eu voltando para casa, só tinha ainda cotovelo, joelho, né? Bastante joelho. Olha só que beleza. Mas o Senhor vai restaurando todas as coisas, né? Vai restituindo a gente. Aleluia. Esse Senhor cantando, ministrando pela primeira vez na minha igreja local daquela época.
Pode passar. Esse é o momento que eu gravei meu CD e DVD, Meu Milagre. Você pode procurar lá no Spotify. Foi a gravação do CD e DVD com a canção que Deus me deu numa oração, através de uma oração que eu fazia dentro da UTI. Quer conhecer a canção? Vai no Spotify lá, procura pelo meu nome. Você vai achar lá essa canção tão abençoada que vai edificar muito a sua vida.